Você já parou para se perguntar por que o cristianismo que temos hoje em dia é completamente diferente daquele descrito na Bíblia? Só voltando no tempo na história, você poderá compreender o presente. Segundo a tradição cristã, Jesus Cristo nasceu na cidade de Belém, na Galileia, durante o reinado do imperador Otávio Augusto. O nome Jesus quer dizer em hebraico, Deus salva. Assim, exprime para os cristãos sua identidade e sua missão no mundo. Já o nome Cristo vem da tradução grega, de Messias, aquele que é ungido, consagrado para uma missão divina. Ao completar 30 anos de idade, segundo a tradição cristã, Jesus percorreu a Palestina, pregando uma mensagem religiosa. Anunciou que era o Messias enviado por um Deus único, Criador de todo o universo, e que todos podiam ter acesso ao reino de Deus e obter salvação eterna, o perdão de todos os pecados e a recompensa após a morte da glória de viver no paraíso. Depois da morte de Jesus, o cristianismo foi difundido pela pregação dos seus discípulos. Encontrou de início maior repercussão entre os pobres e os escravos, que se convertiam acreditando na salvação eterna. A mensagem de Jesus foi formalizada por seus seguidores, que teriam escrito o Novo Testamento, constituindo o cristianismo que marcaria profundamente a história do mundo ocidental. Foi durante o governo de Nero, 68 depois de Cristo, que tiveram início as primeiras perseguições aos cristãos. Essas perseguições penduraram de forma intermitente até o governo de Diocleciano, que promoveu a última e mais cruel delas, 303-305 depois de Cristo. Dentre as causas que explicam o combate violento aos cristãos, destacam-se a oposição dos cristãos à religião oficial de Roma, aos cultos pagãos tradicionais e ao culto à pessoa do imperador romano. A negação da religião oficial implicava a oposição a diversas instruções romanas. Por exemplo, a recusa a servir no exército pagão dos romanos. A punição e o martírio dos cristãos eram aproveitados como um espetáculo trágico, de grande atração pública que divertia os pagãos. Lançados numa arena, os cristãos eram obrigados a enfrentar desarmados, leões e outras feras. Mas há uma coisa que nos intriga. Estamos no ano de 2016 e o cristianismo que temos hoje, tanto católico como protestante, é totalmente diferente do cristianismo da Bíblia. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, os seus discípulos escreveram o Novo Testamento, compondo 27 livros, aos quais são Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Éfesos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João e 3 João, Carta de Judas e o livro de Apocalipse, encerrando a Bíblia. Estes 27 documentos escritos por cristãos genuínos não mostram que a mãe de Jesus era venerada por eles. Não há nenhum relato destes 27 documentos escritos até 100 anos depois de Cristo que alguma vez foi feita uma procissão com uma imagem da mãe do Senhor Jesus. Também não há registros que alguma vez algum cristão dirigiu-se à mãe de Jesus como Nossa Senhora. Os registros em que a mãe de Jesus é citada nesses documentos são estes. São João 2, verso 1. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã, da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus.
São João 2, verso 3. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Atos 1, verso 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus discípulos. Observe que os narradores nunca se referem à mãe de Jesus como Nossa Senhora, mas como mãe de Jesus apenas. Ao contrário do cristianismo de hoje, que tanto exalta a mãe do Senhor Jesus, Jesus corrigiu uma mulher que tentou glorificar sua mãe em Lucas capítulo 11, verso 27. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que tu mamastes. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Nestes 27 documentos também não há menção da palavra Santíssima Trindade. Há um registro em Mateus 28, 19, onde fala no Pai, Filho e Espírito Santo, mas não diz que este Pai, Filho e Espírito Santo fossem três pessoas distintas. Não há registros que mostrem que algum destes escritores crescem que Pai, Filho e Espírito Santo fossem três. Mas encontramos que eles criam que Jesus era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Alfa e o Ômega, Conselheiro, Deus forte, Lírio do vale, Estrela resplandecente da manhã. Mas isso não significava para eles que Deus fosse três pessoas, ou 10, ou 15. Para eles isso era apenas atribuições dadas a um só Deus. Como um homem pode ser pai, filho, avô, e isso não significa que são três homens, mas um homem com três atribuições. Eles não criam que Jesus era um ser que fazia parte da divindade, ou que Jesus habitava na divindade, mas eles criam que a divindade habitava corporalmente em Jesus. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eles não criam que Jesus era a segunda pessoa da Trindade, mas que Jesus era o primeiro e o último. Apocalipse 1:17. Eu sou o primeiro e o último, e estive morto, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eles não criam que Jesus era uma das pessoas da divindade, mas que Jesus era a única pessoa que a divindade tem. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Não há registros nestes 27 documentos que alguma vez uma pessoa foi batizada com gotículas de água na cabeça, mas os registros mostram que as pessoas eram batizadas descendo as águas de algum rio. Marcos capítulo 1, verso 5. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Atos 8, verso 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Não há relatos nestes 27 documentos que eles alguma vez batizaram crianças recém-nascidas, mas os que eram batizados tinham idade para confessar seus pecados antes de serem batizados. Marcos capítulo 1, verso 5. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Não há relatos em que este povo que viveram no primeiro século e que foram escritores da Bíblia alguma vez batizaram invocando o nome Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os relatos dos batismos são estes.
Atos 2, verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 8, verso 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Os relatos mostram que os cristãos novos convertidos recebiam o nome de Jesus Cristo sendo invocado sobre eles na hora do batismo. Tiago 2, 6 e 7. Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos, e não vos arrastam aos tribunais, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós é invocado? As igrejas dos cristãos do primeiro século não tinham nome específico, não era uma denominação. Na fachada não havia um nome estipulado, mas eles eram chamados cristãos, porque pregavam a Cristo. Atos, capítulo 11, verso 26. E sucedeu que todo um ano os reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Não há relatos do nome de suas igrejas, eles eram apenas chamados cristãos. Suas comunidades eram simples e pequenas, às vezes se reuniam na própria casa dos membros. 1 Coríntios 16, verso 19. As igrejas da Ásia vos saudam, saudai-vos afetuosamente no Senhor. Aquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Não há nenhum registro nos 27 documentos que alguma vez o discípulo Pedro fosse chamado de Papa. Ao contrário, este até casado era. Mateus 8, verso 14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Não há nos 27 documentos menção que Maria tivesse apenas Jesus como filho. Ao contrário, os registros chamam Jesus de primogênito de Maria. Mateus 1, 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. O registro mostra que Jesus foi seu primogênito, mostrando que ela teve outros filhos, e diz que José não o conheceu até que ela deu à luz a Jesus, mostrando que José a conheceu depois. Os registros mostram que Jesus tinha irmãos que não eram seus discípulos, e que alguns de seus irmãos não criam nele. São João 7, verso 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os registros mostram que Jesus teve irmãos e irmãs. Mateus 13, verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não está entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? No século II, por volta do ano 154, alguns cristãos começaram a se divergir doutrinariamente. Não havia nenhum dos apóstolos vivos para serem consultados, e então alguns começaram a interpretar os escritos e as epístolas deixadas pelos testemunhas oculares de Jesus, interpretações tais como a de Mateus 16. Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Alguns cristãos começaram a achar que Jesus tinha ordenado que Pedro fosse o líder de toda a igreja, e Jesus tinha fundado a igreja em Pedro. É estranho isso, uma vez que Pedro deu as mãos de companheirismo a Paulo uma vez, e disse que Paulo iria para os gentios e Pedro para os judeus. E a maior parte do cristianismo se difundiu no povo não judeu. Portanto, se houvesse um líder da igreja, esse teria de ser Paulo. Os cristãos também esqueceram que no mesmo livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo também 18, os escritos diz que Jesus disse a mesma coisa que disse para Pedro a todos os cristãos. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Foi então por volta do ano 154 que surgiram homens no intento de se tornarem vigários no lugar do Filho de Deus. E um deles, por nome Aniceto, declarou-se Pater Patrius, o que é pai dos pais, ou Papa. Eles queriam dizer que era o pai espiritual dos outros pais que seriam os padres. Por isso, pai dos padres. Jesus havia dito, a ninguém chameis pai, Mateus 23, verso 9. A ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Jesus permitia que chamasse pai terreno de pai, mas espiritualmente só Deus. E estes se intitularam pai espiritual do povo. Este movimento foi repudiado por Deus em Apocalipse 2:6 e foi chamado de obra dos Nicolaítas. Tens, porém, isto que odeio, as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. No século II, homens começaram a se auto-intitular bispos, os quais antes, nos tempos dos apóstolos, bispo era o próprio dirigente da igreja local. Já no século II, os bispos passaram a se intitular dirigentes dos dirigentes locais, formando uma hierarquia, um homem sobre o outro. A cristandade do século II não concordava sobre a data de celebração da Páscoa, da ressurreição. As igrejas da Ásia Menor, entre elas a importante igreja de Éfeso, celebravam-na juntamente com os judeus no 14º dia da primeira lua da primavera, o 14º Nissan. Segundo o calendário judaico, sem levar em consideração o dia da semana, já as igrejas de Roma e de Alexandria, juntamente com muitas outras igrejas, tanto ocidentais quanto orientais, celebravam-na no domingo subsequente ao 14º Nissan. Com vista à fixação de uma data comum em 154 ou 155 depois de Cristo, o bispo Policarpo de Esmirna entrou em contato com Aniceto, que já se julgava o primeiro papa. Mas nenhuma unificação foi conseguida e o assunto permaneceu em aberto. Pela metade do século III, os cristãos começaram a venerar a mãe de Jesus e os santos, colocaram imagens dentro de suas igrejas e a igreja começou a entrar num caos, pois além de suas diferenças, ainda sofriam perseguições dos romanos. Até que no fim do século III, ele apareceu. Seu nome era Flávio Valério Constantino. Precursor de Carlos Magno e de São Luís, ou adorador do Deus Sol. Soldado tosco e ingênuo, ou grande político, dirigente perspicaz, ou tirano que assassinou sua esposa e um dos filhos? Cristão sincero ou convertido calculista? Quem foi realmente Constantino, que a posteridade chamou de o Grande? Filho de Constâncio Clório, Constantino foi reconhecido como César pelo imperador Galério, quando seu pai morreu em 306.
Com o falecimento de Galério, em 311, Constantino, que se casara com a filha do Augusto Maximiano, aliou-se a Licínio contra Maxêncio, que era então o senhor de Roma. Recém-chegado da Gália, com um exército muito menos numeroso, Constantino derrotou Maxêncio em Roma na Batalha da Ponte Milvia, no dia 28 de outubro de 312, na véspera. Ele havia sonhado com um símbolo, uma cruz com as iniciais de Cristo, que na manhã seguinte mandou pintar nos escudos dos soldados, manifestando assim sua conversão ao cristianismo. Reconhecido como o primeiro Augusto, depois dessa vitória, que o fez senhor do Ocidente, Constantino tomou imediatamente providências em favor dos cristãos em 315. Voltou a Roma para celebrar os 10 anos de seu reinado. E para a ocasião mandou cunhar uma medalha comemorativa, onde podia ser visto com um elmo ornado com o cristograma. Esse símbolo inventado por ele é composto pelas duas primeiras letras entrecruzadas do nome de Cristo em grego. A partir de 316, Constantino declarou guerra a Licínio, em um conflito que se estendeu até a abdicação e a execução deste em 324. Naquele ano, o vencedor decidiu fundar uma cidade que levaria seu nome no local onde ficava a antiga Bizâncio. Após uma primeira cerimônia, em novembro de 324, Constantinopla, a nova Roma, foi inaugurada no dia 11 de maio de 330. Nesse interim, um drama político e familiar de causas obscuras afligiu o reinado. Em 326, Constantino mandou assassinar seu filho primogênito, Crispo, e a sua esposa Fausta. A própria mãe do imperador, Helena, parece ter participado dessa tenebrosa história, pois em seguida partiu em peregrinação rumo à Terra Santa, onde deu início à construção de importantes edifícios religiosos, graças a uma doação imperial. No dia 22 de maio de 337, em Ankara, o imperador foi batizado em seu leito de morte pelo bispo Eusébio de Nicomédia. Esse batismo in extremis era comum naquela época e não significa que o imperador só tenha se tornado cristão no final de sua vida. Aliás, em 312, Constantino iniciou uma imensa obra em favor dos cristãos. Fez doações para a Igreja de Roma e da Terra Santa iniciou a construção de grandes santuários, São Pedro e São João de Latrão, em Roma. Concedeu privilégios jurídicos aos bispos e oficializou a semana de 7 dias. No entanto, a conversão do imperador era um fato de ordem pessoal que não afetou a antiga religião. As igrejas cristãs de Roma foram construídas fora do centro da cidade. O 7º dia da semana era chamado de Dia do Sol, Dies Solis, e os cultos tradicionais continuaram a ser celebrados regularmente. Em 325, Constantino convocou o Concílio de Nicéia para definir os preceitos oficiais da religião. Desse momento em diante, a Igreja desenvolveria uma estrutura de poder cada vez mais parecida com a do Império Romano. O primeiro concílio de Nicéia foi um concílio de bispos, episcopos, cristãos reunidos na cidade de Nicéia da Bitínia, atual Snik, Turquia, pelo imperador romano Constantino I, em 325 d.C. O concílio foi a primeira tentativa de obter um consenso da Igreja através de uma assembleia representando toda a cristandade. O seu principal feito foi o estabelecimento da questão cristológica entre Jesus e Deus, o Pai, o estabelecimento da doutrina trinitária ou trindade, a construção do credo niceno, a fixação da data da Páscoa e a promulgação da lei canônica. Atanásio Diácono de Alexandria veio ao concílio de Nicéia. Atanásio tinha uma doutrina para apresentar,
e se opor contra Ário. Atanásio cria que quando Jesus disse para ir a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19, isso significava que a divindade era composta de 3 pessoas, que o Pai era Deus, o Filho era Deus e o Espírito Santo era Deus, e que isso não são 3 deuses, mas 3 pessoas que fazem parte da divindade. Atanásio usou também 1 João 5, 7, para fundamentar sua doutrina, onde diz: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Mas Atanásio estava enganado, porque estes versículos não falam de 3 pessoas, mas de 3 coisas que acontecem quando o cristão nasce de novo. Ele nasce do Pai, que não é pessoa, mas Espírito. Ele nasce da Palavra, que também não é pessoa, mas o Verbo. E nasce do Espírito Santo, que não é pessoa, mas Espírito. O verso subsequente também diz que ao nascer na terra, o homem passa por 3 processos. São João 5,8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue, e esses 3 concordam num. E quanto ao Pai, Filho e Espírito Santo de Mateus 28, 19, também não são 3 pessoas, mas Deus se manifestou como Pai, criando o mundo, como Filho, salvando o homem na cruz, e como Espírito Santo na consolação. Um Deus com 3 atribuições. Na época, a cristandade estava confusa, e foi fácil conquistar a maioria, e a minoria que discordava deste dogma tornaram-se caça, pois após a aprovação do credo atanasiano e o estabelecimento da doutrina trinitária, Constantino julgou, condenou e matou todos que não concordassem com o credo atanasiano. O credo atanasiano dizia: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial do Pai, por quem todas as coisas foram feitas, nos céus e na terra, o qual, por causa de nós homens e por causa de nossa salvação, desceu e se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo. Mas quanto àqueles que dizem existiu quando não era, e antes que nascesse não era, e foi feito do nada, ou aqueles que afirmam que o Filho de Deus é uma hipóstase, ou substância diferente, ou foi criado, ou é sujeito a alteração e mudança, a estes a Igreja anatematiza. Credo de Nicéia. Anatematiza significa amaldiçoa, isso mesmo. Daí para frente, qualquer que rejeitasse o credo atanasiano seria uma maldição para a Igreja, que passou a caçar, julgar e matar qualquer um que fosse contra sua doutrina. Antes, a Igreja era perseguida, agora a Igreja estava perseguindo com o respaldo do imperador. Muitos cristãos rejeitaram o dogma da Trindade, mas foram perseguidos ou exilados. Eles não sabiam que estava se cumprindo esta escritura. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem discordava das imagens de esculturas dentro das igrejas eram considerados hereges, e a Igreja criou o Tribunal do Alto do Fé. Com isso, a Inquisição da Igreja mandou 68 milhões de cristãos que não concordavam com sua doutrina para a fogueira da Inquisição. Famílias foram destroçadas, e ela se assentou sobre o sangue dos santos. Até então a Igreja já tinha padres, freiras e papas. A cidade de Constantinopla era um fluxo de freiras e padres
Roma havia deixado de ser só Roma imperial, mas agora também era Roma papal. A igreja aliada ao governo cumpriu a profecia de João em Apocalipse 17, verso 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora os cristãos perseguidos por ter rejeitado o credo atanasiano, sabiam que a mulher era a igreja de Roma e a besta era o poder governamental do Estado, Constantino. Apocalipse capítulo 17, verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A igreja que antes não tinha força nenhuma, agora montado no poder de Constantino, cavalgava vestida de púrpura através das eras, matando todos que não concordavam com sua doutrina. A partir do concílio de Nicéia, os cristãos passaram a crer em uma Páscoa com coelhinho e ovos de chocolates. Maria recebeu mais louvor e glória do que o próprio Cristo. A igreja mergulhou num paganismo disfarçado, pois a mistura do cristianismo com o constantinismo gerou paganismo. Mas até então a igreja ainda não tinha um nome específico. Ela tinha apenas sido contemplada com o Edito de Milão, de Constantino. Em 380 d.C., o cristianismo passou a ser considerado a religião do Estado. Quando o imperador Teodósio foi batizado cristão, cerca de uma década depois, os cultos tradicionais pagãos de Roma foram proibidos, e o cristianismo tornou-se efetivamente religião oficial de Roma, e organizou-se a Igreja Católica, que construiu uma hierarquia, tendo como modelo a estrutura administrativa do Império Romano. A Roma deixava de ser imperial e aos poucos passava a ser papal. Desta época em diante, Teodósio nomeou esta igreja como Igreja Católica Romana. Até que no ano de 1483 apareceu um homem na Alemanha por nome Martinho Lutero, que resolveu tentar reformar a igreja, ou seja, tentar fazê-la voltar para a doutrina correta do primeiro século. A este tempo aplicou-se a crítica a certas práticas e comportamentos do clero católico. Para ganhar dinheiro, o alto clero iludia a boa-fé de milhares de cristãos por meio da simonia, o comércio de relíquias sagradas, em geral falsas. Eram vendidos espinhos que coroaram a fronte de Cristo, palhas da manjedoura de Jesus, panos embebidos pelo sangue do rosto do Salvador, objetos pessoais dos santos. Ao lado desse comércio fraudulento, membros da igreja passaram a vender também indulgências, isto é, o perdão dos pecados, mediante determinado pagamento destinado a financiar obras da igreja. Os fiéis poderiam comprar salvação eterna. Complicando ainda mais a imagem da igreja, boa parte dos sacerdotes desconhecia a própria doutrina católica e demonstravam falta de preparo para funções religiosas. A ignorância e o mau comportamento do clero representavam problemas, pois, de acordo com a doutrina católica, os sacerdotes eram intermediários entre os homens e Deus. Lutero não pôde mudar a igreja. O que ele pôde fazer foi abrir um galho, que deixava o caminho católico e tomava um rumo mais cristão, sem veneração de imagem, sem indulgências, sem a simonia. A Igreja Católica apelidou este movimento de protestantes, porque eles protestavam contra ela. Mas os luteranos seguiram com a doutrina da Santíssima Trindade de Constantino e Atanásio. Este dogma acompanhou os protestantes através de João Wesley, que veio depois do luteranismo, e está no meio protestante até hoje. Os protestantes de hoje são batizados em nome da Santíssima Trindade e creem na existência de 3 pessoas distintas, e que Jesus faz parte da divindade, quando na verdade a Bíblia diz que a divindade habita corporalmente em Jesus.
Até que em 1906, em Kentucky, Indiana, nasceu um menino americano que foi membro da Igreja Batista Trinitária até a idade adolescente. Lendo as Escrituras, ele descobriu que algo estava errado com o cristianismo atual. Verificou que o erro ocorreu lá atrás, no Concílio de Nicéia. Seu nome foi William Branham. Ele passou a pregar uma mensagem de restauração baseada em Malaquias 4, verso 5 e Atos 3, 21, aonde diz que os céus contêm a Jesus Cristo até o dia da restauração de todas as coisas. Em Malaquias 4, verso 5 diz: Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Branham percebeu que tudo o que aconteceu durante os 2 milênios foi cumprimento escriturístico, e que a igreja se afastou da palavra por volta do ano que nesses últimos dias Deus ia restaurar o seu povo novamente e colocá-los no âmago da palavra como era no século I. William Branham pregou aos protestantes que a doutrina trinitária não existia nos primórdios do cristianismo. Estudou a história, e só estudando a história ele pôde compreender o que está acontecendo no presente. A história explica o presente. A história explica o porquê que a Trindade, a veneração a Maria, o coelhinho da Páscoa, existe somente no cristianismo que veio depois do século III. O cristianismo do século I não tem Maria intercessora, não tem Nossa Senhora, não tem procissão com imagem, não tem 3 pessoas distintas, não tem Santíssima Trindade. A história explica o presente. O cristianismo que temos hoje não é o cristianismo deixado por Jesus Cristo, nem catolicismo, nem protestantismo. E a mensagem da última hora, que é esta mensagem que você ouve, chama o povo para uma restauração. Voltar para o caminho que foi deixado desde o ano 154, quando Aniceto assumiu o poder como primeiro papa. Voltar aos primórdios do cristianismo, onde Maria era apenas uma serva de Deus, que fez a vontade de Deus, emprestando o seu ventre para dar à luz ao Filho de Deus. Voltar ao princípio, aonde os recém-convertidos eram batizados, invocando o nome do Salvador, aonde criam que Jesus era a única pessoa que a divindade tinha, Hebreus capítulo 1. Como não há máquina do tempo para voltarmos ao primeiro século, podemos verificar que a Bíblia é um documento que mostra como era a igreja no princípio. Portanto, esta mensagem que pregamos chama você para voltar ao que a Bíblia diz, voltar à palavra original. Procure-nos e peça o seu batismo no nome de Jesus Cristo nas águas, confessando os seus pecados. E comece uma nova vida, a vida do verdadeiro cristianismo, de acordo com o século I. Saia de toda espécie de denominação, católica ou protestante, e venha para o que a Bíblia diz.